Ok, muito bem. Então estamos aqui para mais um encontro das emoções em biotensegridade. Desta vez desculpem lá, desta vez vamos falar sobre ou vamos basear no artigo do Stephen Levin, Tensegrity, the New Biomechanics. E eu continuo a insistir nos artigos muito de base sobre este tema, porque acredito que a maior parte das pessoas onde eu me incluo, Um, e eu já estou nestes grupos há cerca de 3 anos, semanalmente, e as minhas dúvidas de base continuam algumas, algumas grandes confusões, que eu acho que são importantes, nós podemos falar sobre elas usando estes artigos, iniciais. Eu sei que estas discussões vão sempre, que é importante que vão também, vão sempre para a parte experiencial de cada um vai se referindo à sua parte experiencial, das suas vivências como corpo e como profissional de corpo, quer de movimento, quer de hands-on, de terapias manuais. Olá Helena, olá Manuel, Olá, começámos mesmo agora. Eh, Portanto, essas experiências são sempre bem-vindas, os relatos pessoais são bem-vindos, das identificações que cada um de nós possa fazer da nossa prática a estes conceitos, ainda que estejamos a fugir dos temas, dos detalhes ou dos títulos dos artigos. Os títulos dos artigos são direções usadas para podermos falar sobre as nossas dúvidas mais básicas de todas. Eu gostava de colocar uma das minhas dúvidas mais básicas que, ou uma das minhas realizações de base, que este artigo e que artigos como este me devolveram e que eu pude chegar, a essa constatação em mim. E depois não tem que ser este o tema da conversa, mas tem a ver com o que é escrito no artigo, e depois cada um pode falar das suas coisas, se acharem bem. Olá Marisa, tudo bem? boa tarde. Não, eu estou a facilitar estes encontros, mas o encontro não é meu, não sou eu que mando. Se quiserem discutir outra coisa qualquer, eu estou com vocês a discutir outra coisa qualquer dentro desta temática, está bem? Portanto, eu não vou mandar nada, está bem? A ideia é essa. Se alguém quiser tomar conta, be my guest. A coisa que eu realizei, que para mim, que eu mencionei ontem, a Cila ouviu porque estava presente ontem, a Susan, que é capaz de aparecer hoje na reunião. A Susan teve a dar um curso experiencial, de 1 hora e meia, sobre estas temáticas das cadeias cinemáticas fechadas, um, cadeias cinéticas fechadas, da soft matter, matéria mole e triangulação, a geometria e a organização da geometria da matéria. E uma coisa que ela disse e que para mim resume muito bem um momento para mim, que me ajuda a reler todos estes textos, é que o que a biotensegridade, a base da biotensegridade, é que olha para nós, para a matéria viva, como matéria, como qualquer outra matéria. E como qualquer outra matéria, a Susan vai entrar, depois eu faço uma introdução também quando ela entrar. Como qualquer outra matéria, é feito. Bem, eu vou parar porque agora vocês vão ficar todos distraídos, vamos ficar todos distraídos com a entrada da Susan. Hi, Susan. Welcome. Olá. Olá, olá, muito obrigado. Obrigado, nós. Thank you. We thank you for your presence. Uh, so I think everyone knows Susan.
most of us understand at least a bit of English, or not? Helena, Marisa, Manuel, is it okay? More or less. I would like you to, if you want to, Susan, to say some words. You have the stage. Thank you. Hello from Washington, D.C. in the United States. I am so very happy that you are all gathering to talk about this subject that is never spoken of enough, because we are all still learning, and that as is spoken of too much only in English. So can I just ask, perceberam o que a Susan disse? Que está muito contente por nos estarmos a reunir e falar sobre este assunto, que é um assunto que é pouco falado ainda entre todos, porque é uma coisa que está a surgir, é uma coisa nova, e por isso está muito contente que nós estejamos aqui reunidos. And so it makes me particularly happy that you are meeting and discussing biotensegrity and helping it emerge within the context of a different language framework. Portanto, a Susan está muito contente que nós estejamos a fazer com que o conceito da biotensegridade possa ir emergindo, possa ir surgindo, e no contexto de uma língua que não é habitual, que não é inglês, português. We need as many perspectives as possible in order for science to grow well, and every language, I believe, has its own sensibility and cultural framework, and it's just been very, very needed. And so we know there's a group in Spanish that's very active, and there's a group now in Portuguese, and we hope it will go to hundreds of other languages. I'm so grateful. I'm always here for your questions. Susan está sempre disposta e sempre disponível para qualquer pergunta que tenham, e, por favor, não se acanhem de fazer os pedidos mais ridículos que vocês encontrarem, as coisas mais que vos pareçam mais básicas e mais estúpidas, as perguntas mais estúpidas que vos ocorram. A Susan está disponível para responder essas perguntas sempre que vocês quiserem. Sempre, está bem? Thank you very much. Absolutely. We will go on speaking in Portuguese. In case you want to stay, you're very welcome. In case you want to hear us and you want us to translate something that may resonate with some energy in you, we will be gladly to translate it to you. Okay? Thank you. And please excuse me if sometimes I'm off camera for a few minutes, but I'm listening. Thank you, Susan. Então, alguém tem alguma questão que queira pôr já à Susan? Alguma coisa que vocês queiram perguntar muito? Esta é a oportunidade. Uma oportunidade única. Vocês que estão aqui presentes. I just asked them if anyone has an urgent question for you, or message, or request. I don't have. Also, can I say, sorry, Cecilia, there are never any stupid questions in this community. They're always welcome. Thank you. Okay, I don't have a specific question right now at this moment. I was yesterday in the Zoom meeting that was very interesting and very enriching. And I'm always a little afraid to say something, because one thing I really enjoy in these meetings and
within this community is that word that I never knew before, which is heterarchy, which means everybody has Hierarchy. heterarchy, which means everybody has their own perspective, and it's always accepted and not judgmental. So this Espera is só um segundo, Cília. Portanto, a Cília está a dizer que isto vai ficar gravado e outras pessoas podem não entender. Está a dizer que esteve ontem num grupo, numa reunião conduzida pela Susan, online, que achou muito interessante e que gosta muito deste tipo de discussões e deste tipo de grupos de discussão, porque através deles aprendeu uma palavra, heterarquia, por oposição à hierarquia, em que cada um pode ter a sua voz igual à dos outros. Go on. and the way I understand what is being talked about, tensegrity, I can grab so much of it from my senses, my body. I'm not very good at digesting mentally, and my head is like not very tidy in ideas. Everything, I grab everything very much. And so A that's Cília está why. a dizer, desculpa, Cília, Okay. a Cília está a dizer que tem aprendido muito através dos sentidos, de toda esta conversa e de todo este estudo da tensegridade, mais do que da digestão mental dos conceitos, que para ela é mais difícil. É mais fácil para ela apreender e tem se enriquecido muito através do que ela sente no corpo. And so in the meeting yesterday, all those experiences that were done helped me so much to organize the concepts, and this is what I'm here for, to help put in my perspective a bit more of organization, and all these experiences, with geometric examples. Somehow it does so much sense to me. Triangle is the stability shape of the universe. A triangle, it's a universal stability symbol. And what importance does this have in my life or in my work? But it does. Somehow I feel it does. And I don't want to go on much longer. I just want to say that I'm very enthusiastic about organizing all these concepts in my head with your help. Thank you very much. Portanto, a Cília disse que através das experiências e das experimentações que fez durante o curso da Susan ontem, ajudou muito essa experimentação tátil, sinestésica, a organizar os conceitos que ela tem ouvido em torno da tensegridade, e que isto de uma forma muito resumida, e que isto a tem ajudado muito. Portanto, está a agradecer à Susan por isso. Can I say Please do. thank you? And when we work with models and materials, and we learn about the physics and the geometry through our hands, through our fingers, and we can bypass language. So it's very direct. A Susan está a dizer que quando aprendemos sobre a física e a geometria dos materiais através da experimentação e das mãos, do uso manual desses conceitos, que podemos ultrapassar as palavras, deixamos de necessitar de palavras e de conceitos, deixamos de precisar de palavras para entender conceitos.
estes conceitos. Thank you very much. Cecilia, thank you very much, Susan. Thank you very much. Continuamos nós? Ou alguém tem surgiu alguma pergunta? Manuel, surgiu-te alguma coisa? Estás com ar de quem quer fazer uma pergunta? Não, eu queria perguntar à Susan quando é que ela pensa traduzir o Everything Moves para português, que era, a mim ajudava muito quando a tentar ler, mas em inglês já não há uns tempos. You understood, Susan? When the Portuguese translations of Everything Moves? This is a question you have to ask Handspring Ok. because Vou pergun- it is a decision of the publisher if they hear from you. And there are ways for them to hear from you, and I can supply that to you, Nuno. Okay, good. Please do. Well, we will ask and we will tell them about, the groups. Because are all of you in Portugal? Yes. Because we also know there are many people in Brazil, and I know the language is. But it's the same. It's the same. Yeah. A Susan está a dizer que é importante que falemos ao editor do livro, quem publica o livro, e ela vai nos dar alguns links para que possamos fazer isso diretamente, porque só essa força direta pode fazer com que eles queiram decidir fazer essa tradução. Thank you. Helena, queres dizer alguma coisa? Olá. Então, quando a Cília estava a dizer que consegue perceber muito mais a partir de uma experiência tátil, eu estava a tentar imaginar como é que nós podemos fazer isso nas aulas e a pergunta é através do toque, por exemplo, no aluno e nós próprios sentir mais do que, ou seja, por exemplo, às vezes quando nós estamos a fazer qualquer coisa... Wait. Espera. Helena, she's saying, she's asking, how can you use the experiential, the hands-on to bypass the words, to learn these concepts? Is it through the touch of the body in the other person? Is it through the physical experience of you touching another body or yourself? It's todo, right? Do you say todo like in Todo. Spanish? Todo. Because it can be with a plant. Okay. I was uma planta. thinking about, okay, if you're with a small tree. Tiveres uma árvore pequena. I've tried this, but not for a long time. If you touch the leaf. Tocas as folhas. Slight breeze. Uma brisa ligeira. And you lightly touch and you move with the leaf. Tocas suavemente e moves-te com as folhas. If you touch the trunk. Depois tocas o tronco. You can do the same. It may not move at all, but it does not feel the same as a rock. Podes tocar o tronco, que pode não ter o mesmo tipo de movimento, mas não se sente como tocando uma rocha. É diferente tocar uma rocha. And then between the trunk and the leaf, there are many branches of many sizes. E entre o tronco principal e as folhas há muitos raminhos de vários tamanhos. You have to be somewhere where people will not think you're crazy when you're doing this. They see you. Tens que fazer isto num sítio onde não te pensem que estejas a ser maluca. But you can touch a light branch and it will move somewhat, not as much as the leaf, more than the trunk. Tocas um raminho intermédio que se vai mover não tanto como a folha, mas mais do que o tronco principal. And you can learn from the tree. E aprendes com a árvore. Can learn about physics, but you can also learn about biotensegrity.
Aprendes And sobre remember- física e aprendes também sobre biotensegridade. And when you touch the leaf, you touch the root and you touch all the other leaves. E quando tocas uma folha, também estás a tocar a raiz e estás a tocar todas as outras folhas. Then we also can learn about physics by watching a river. Também podes aprender sobre física observando um rio, por exemplo. One day when I was watching the river, which in Tai Chi, the saying is stand like a mountain, move like a great river. So I wanted to learn about rivers. Susan diz que em Tai Chi há um dito que diz fica como uma montanha, move-te como um rio. E por isso a Susan quis aprender como é que um rio se movia. So I started to watch rivers, all different kinds, small, large. And I was watching one, there was a lot of movement. It was in the fall and the leaves were down and flowing on the water. Foi no outono, um rio com muita turbulência e via as folhas que caíam e que se iam movendo com a água. But toward the edge of the stream, some of the leaves were going in the other direction. Mas no fim, na extremidade do percurso do rio, algumas folhas estavam a mover-se em sentido oposto. And I realized the leaves can teach me about what the river is doing. Percebeu que as folhas podem ensinar o que é que o rio está a fazer. And at the same time, that the river generally is going downstream. There are pockets, there are little areas around the rocks where there are spirals and even uphill streaming. E que, apesar do grosso do rio se mover na direção da foz, para baixo, existem bolsas, pedaços do rio em torno das rochas ou nas margens, onde se criam remoinhos ou a direção da água se inverte, a direção de montante. This is an experience I had many years ago. But today, this week, I'm studying about entropy and negative entropy. Mas esta semana a Susan está a estudar sobre entropia e entropia negativa. And these leaves flowing up the stream, to me, is connected to life, finding pockets, areas of negative entropy. E estes locais do rio onde as folhas seguem a direção oposta ao fluxo do rio são locais onde a Susan encontra a entropia negativa da vida. So you may have an experience from when you were a very young child that may come to you when you are studying biotensegrity, and you may say, now that experience, I can see it in a different way. Vocês podem recordar-se de alguma experiência enquanto eram muito jovens, que agora, com o estudo da biotensegridade, seja relembrada e vocês digam: já percebo o que é que estava a acontecer naquela altura, o que é que esta experiência me disse. Does this help? Ajuda? Força, Helena. Ao mesmo tempo que estava a ouvir a Susana falar e a sua tradução, estava-me a lembrar de uma questão que a minha médica dentista falou, muito interessante. Ela é She was reminded of a session from her dentist that was very interesting. Ela é dentista de medicina normal e depois foi se formando em medicina integrativa e disse que nas sessões que faz de medicina integrativa She does integrative medicine in her dentistry practice. Say it again, please. The doctor does integrative
medicine in her practice as a dentist. E ela faz uma avaliação, portanto, integral, holística, sobre o nosso corpo. Por exemplo, pede-nos análise, mas depois todos os déficits, por exemplo, vitaminas e minerais, podem não ser suficientes, ou seja, tomar suplementação para esses déficits pode não ser o suficiente, porque o nosso corpo não está preparado ainda para receber muitas vezes esses suplementos, ou seja, So she finds ela the doctor asks for blood samples, and the elements that she finds lacking, like vitamins or essential elements, she says that it's not enough to give supplements of those elements because the body may not be ready for taking those elements just by supplementing them. ou seja, faz-me parecer que parece que alguns órgãos no nosso corpo podem estar nessa empatia negativa, não sei. So some organs may be in that negative entropy state. We want to, entropy is a tricky subject. Hmm. I don't talk about it much yet because for me, I have to say I'm like Cecilia. For me to talk about it this much, I have to understand this much. Susan diz que não fala muito de entropia porque ainda é um assunto recente para ela e que, como a Cecília, precisa de muita experimentação e de muita vivência no mesmo para poder falar com ele com segurança. But lately, I have been listening to the lectures of an astrobiologist Tem ouvido falar das leituras de um astrobiólogo who speaks about how life began que fala on de Earth. como a vida surgiu na Terra, And he's talking about the Earth as being in an anthropic state. Entropy is happening all the time, fala de como a Terra especially in my kitchen and my house. Fala de como a Terra está num estado de entropia, especialmente na cozinha e na casa da Susan. And negative entropy is something life finds a little pocket to go uphill like the leaf. So it is finding an opportunity to resist falling apart. E a entropia negativa é uma forma que a vida encontra para resistir a essa degradação própria da entropia, que a vida encontra em pequenos momentos, pequenas bolsas de ocorrência na vida. So if an organ has negative entropy, then it's younger. Portanto, se um órgão apresenta entropia negativa, está mais novo e não mais degradado, porque encontrou uma forma de resistir à entropia, ao desgaste. This stuff is not easy. Não é um assunto fácil. Okay. This guy is writing for NASA and teaching at Caltech in the United States. Este senhor escreve para a NASA e para a Health Tech nos Estados Unidos, portanto, não tem uma linguagem fácil. And he's talking about how organization can come from disorganization within organization, that there are scale levels, just like we study the tensegrity with the multiple scale levels of entropy and negative entropy within systems. E este senhor diz que existem várias escalas de entropia e de entropia negativa dentro da organização, como nós estudamos em T-Seguridade as diferentes escalas de organização observáveis a diferentes escalas, que nós ainda não falamos, mas que iremos falar. Ok. Completely different subject. Um assunto completamente diferente.
very early in my discussions with Steve, we would take a break during our workday and we would take a walk and go walk the dogs. No início do trabalho da Susan com o Stephen Levin, faziam pausas e iam dar passeios, passear os cães. And we would have wonderful talks because we were out of the office and we were in nature. But one day he talked about how almost everyone who comes into his office, he would give them an injection of B12, no matter what was happening with them. E ele contou que, apesar de estarem agora no meio da natureza, que qualquer pessoa que chegasse ao seu escritório, o Stephen era médico, dava-lhes uma injeção de B12, não importa qual fosse o sintoma ou a queixa da pessoa que aparecesse. He said, as we age and the bacteria in our gut changes, À medida que envelhecemos, dizia ele, e as bactérias no nosso sistema digestivo se alteram, we generally become less able to absorb B12 from our food. ficamos com menos capacidade de absorver energia, a vitamina B12 dos alimentos. And you can do under the tongue, which is Pode-se more direct absorption. Pode-se absorver por baixo da língua, que é uma absorção mais direta. But he said B12, too much is never going to hurt, and it's always going to help, and most people need it. So he just would give, and it's inexpensive, just give it to everyone. Mas não existe excesso de vitamina B12, é muito barata, toda a gente precisa e, portanto, ele dava sempre a toda a gente a vitamina B12. This is 2009, 2010. Isto foi em 2009, 2010. And he's talking about doing this when he was in his regular practice years before. E ele diz que fazia isto quando estava na sua prática normal, muitos anos antes dessa data. He was doing this from his own understanding. I think it's still not a practice. I think there's still so much under-recognized. I've never heard anyone else talk about this. Esta prática do Steve, segundo a Susan, ela nunca ouviu mais ninguém falar sobre esta prática, portanto existe muita coisa que não está ainda explicada e de que as pessoas não têm conhecimento. Today, everybody's talking about gut health, right? Hoje toda a gente fala da saúde Hot subject. intestinal. É um novo assunto do dia. Saúde do intestino e do aparelho digestivo. And yeah, here is Steve. How many years ago? So I think what your dentist is seeing is probably very important, but it may not be very well researched because no chemical company, no pharmaceutical company is making money off of minerals. Susan está a dizer que o que a tua dentista pode estar a observar e as observações dessa dentista podem ser muito importantes, devem ser muito importantes, mas não têm importância devida porque as companhias farmacêuticas não ganham muito pela administração de elementos essenciais e vitaminas. So there's no research money for that. Portanto, não existe investigação nem dinheiro para investigação nesse tipo de assuntos. Desculpa, Nuno, podes repetir porque eu não ouvi precisamente essa explicação. Susan estava a dizer que a tua dentista tem com certeza muita razão no que está a fazer, mas o que ela está a fazer pode não estar a ser ainda aceite e a ser difundido e divulgado convenientemente, porque não existe na indústria farmacêutica dinheiro a ganhar com esse tipo de intervenções, de suplementações, como com outro tipo de intervenções químicas mais lucrativas. Sim. Sim, sim. Ok.
Sim, Ok. isto normalmente não é algo que seja, ou seja, estou a partilhar com o grupo porque sei que é entendível, mas se eu falar com qualquer outro profissional, normalmente olham e dizem tipo, não faz sentido. Elena is saying that is sharing with this group because she knows that we will understand what she's saying and the doctor's position. But if she talks with another professional, it won't be very well received as an opinion. Exactly. And this is the case with talking about biotensegrity in general, right? E isto é o que se passa com a biotensegridade no geral, hoje em dia. And so for me, a lot of my work personally has to do with getting not just wider dispersion of good quality information, but also wider respect. Por isso, para a Susan, não é importante só a disseminação de muita quantidade de informação, mas a criação de respeito nessa passagem da informação. Obrigada. E respeito por quem a passa. Thank you. Obrigado. Obrigada. Seguimos? Marco, you have a question. In your face, I see a question. Go, Marco. A Susan vê uma pergunta na cara do Marco e pede-lhe para que ele fale. Let me just say that Marco yes, is a well, he studied many things in the movement world, but he's also scar specialist from Yantrevarta School. Oh, wonderful. Hello, how are you? Great. Thank you very much for being here. I actually was listening to you and the doubts from Elena also, but I had no particular question to ask. I was just listening and trying to put this on the boxes that are ahead of you. Yes, thank you. Marco está a dizer Thank que you very much. só estava a tentar ouvir a Susan e a Helena e tentar organizar as ideias na cabeça dele do que estava a ouvir, relativamente ao que estava a ouvir. Great, thank you. Sorry. But thank you. No, it's great, and thank you very much for that. It took me a while even to answer because I wasn't being able to turn on the volume, but now I got it. Thank you. And I just, again, for me, really, it's true. I have to understand something so widely before I can begin to speak. For many years, I wouldn't try to connect Tai Chi with biotensegrity, even though I knew from when I built my first tensegrity, from that moment, that this was the connection I needed to understand. Susan está a dizer que precisa de estudar e de ouvir muito sobre um determinado assunto para poder falar sobre ele, mas que, e para poder ligar a prática, a Susan pratica Tai Chi, para poder ligar a prática de Tai Chi com a biotensegridade, mas diz que desde o primeiro momento em que ela construiu a sua primeira tensegridade, que espero que vocês construam também, que ela sentiu, percebeu, acreditou que havia com certeza uma ligação entre a prática de Tai Chi e este conceito, esta abordagem da biotensegridade. So I had to let biotensegrity be about biotensegrity while I was learning it, and let the connection happen in a way that was not forced. Portanto, ela tinha que deixar que a biotensegridade fosse apenas estudada como biotensegridade, sem encontrar relações de início,
para que a relação entre a sua prática, Tai Chi, acontecesse de forma orgânica, espontânea, orgânica. Does everybody know about my glasses? Toda a gente sabe porque é que a Susan usa aqueles óculos? Não. This is international. Okay. Right now, everybody's a little fuzzy. Agora está toda a gente um bocadinho distorcida na visão da Susan. And with the glasses, everything on the computer is very clear. E com os óculos fica tudo muito mais claro. These have tiny little holes in them. Tem buraquinhos pequeninos na lente. There is no magnification. Não existe amplificação na lente. A lente não tem amplificação. So it works on the principle of a camera, a physical principle. Portanto, funcionam com o princípio físico de uma câmara. So the light is focused by the shape of the hole. A luz é focada pela forma do buraco nas lentes, os buraquinhos das lentes. My mother is 92 and she still reads without glasses at all. A mãe da Susan tem 92 e ainda lê sem óculos. But for me, my vision started to change when I was in my 40s. Mas a visão da Susan alterou-se quando tinha cerca de 40 anos. So I've been wearing these for 25 years. Ela usa-os há 25 anos, estes óculos. So I don't have to get magnification. Portanto, não tem que ter a ampliação da lente. And in my perspective, from my perspective, if you broke your arm Da perspectiva da Susan, se partirem um braço and they put on a cast e puserem um gesso and then they say, come back in 6 months, we will give you a bigger, heavier cast. e disserem daqui a 6 meses volta e nós damos-te um gesso maior e mais pesado. And for the rest of your life, you come back and we give you a bigger, heavier cast. E para o resto da vida vão sempre voltar de 6 em 6 meses ou de tempo a tempo para ter um gesso maior e mais pesado. This is the model for some people when it comes to wearing glasses. Este é o modelo para algumas pessoas quando se trata de usar óculos. I'm not telling you to throw away your glasses if you have them. Susan não está a dizer para deitarem fora os óculos, caso os usem. But we have to understand that medicine evolves and works, and then they keep what works, but they don't always keep looking around for what else might work. Temos que entender que a medicina funciona e que as coisas que funcionam são as que são retidas, mas que se deixa de trabalhar em volta das coisas que funcionam para ver se existe alguma outra coisa que também funcione. And then we, culturally in the West, we find acupuncture and Chinese medicine, 50 years ago. E nós no Ocidente descobrimos a medicina oriental, a acupuntura, etc. Anos. And it's, I don't know how you say it in Portuguese, but hocus pocus, it's magic, it's not real, can't be real. É mentira, são práticas xalalás que não fazem sentido. When that system is thousands of years old. Quando esse sistema tem centenas, milhares de anos de prática. Much older and much more sophisticated than Western medicine is. Muito mais antigo do que a medicina ocidental. But it's easier to say we don't have any research. Mas é mais fácil dizer nós não temos investigação sobre o assunto. And what they mean is we don't have any research of the kind of research that we like to have for our medicine. O que nós queremos dizer é que não temos investigação suficiente para investigar aquilo que nós queremos investigar com a nossa medicina.
But when you have millions of people doing something for thousands of years, that's a lot of research. Mas quando temos milhares de pessoas a investigar durante milhares de anos, isso é muita, muita, muita informação de investigação. So we have to keep it in mind. Não nos podemos esquecer disso. Diz Helena? Então, a Susan, há 25 anos que não altera o seu déficit de visão a partir do momento em que usou esse tipo de óculos. Helena is asking if you haven't changed your deficit of vision from 25 years ago since you started wearing those glasses. Yeah, because sometimes if I don't have my glasses, I can still read if I need to, it depends. But certainly, maybe it's a little worse. I don't know. I don't notice any problem. If I'm in a very dark restaurant with very small print in the menu, then I will use my phone and add some light because these make everything darker too. Susan diz que talvez tenha piorado a sua graduação, não sabe, e é uma coisa que não a incomoda e que ela não nota no dia a dia. Nota, por exemplo, se estiver num restaurante com luz muito baixa, escura, e veja as letras no menu muito pequeninas, e nessa altura usa a luz do seu telefone para amplificar a luminosidade, porque estes óculos também ofuscam um pouco a luz, tiram um pouco de luz. Thank you. Ok, obrigado. Thank you. But you don't learn to use these in an hour. You learn slowly over several weeks looking through one hole. Mas é preciso algumas semanas para aprender a usar estes óculos. And I can say by experience because I bought a pair of those, a cheap one to try out. Yeah. And it really amplifies, but it's not easy. Eu estou a dizer que eu já experimentei estes óculos, eu tenho um par baratinho, não aconselho a comprar baratinhos porque não funcionam muito bem os buracos que eles têm e não é fácil, mas de facto amplia muito a visão para ler um livro, por exemplo. À noite eu uso estes óculos para ler na cama. Can I also say, people want to try these when I'm out with a new group for dinner or for an event. As pessoas querem experimentar Pass them estes around. óculos, ela passa-os para toda a gente. They're really not made for walking around, for Não são movement. para andar, para movimento. Okay. And some people have difficulty with distance vision. E há pessoas que têm problemas com a visão à distância. But if they're sitting still and they wear these, they are amazed at the things they can see clearly. Mas se estiverem quietos num lugar só, parados, ficam impressionados com o que podem ver usando estes óculos a várias distâncias. So it's a mechanical principle. It's the physics. É um princípio mecânico, é a física em ação. Ok. Diz, Manuel? Eu estava aqui a pensar, será que nós aqui na cultura ocidental estamos mais preocupados em tratar os sintomas do que identificar as causas e partir de abordarmos os sintomas para resolver as coisas, mas não vamos ao princípio das coisas, não vamos à causa verdadeira da coisa para começarmos a trabalhar a partir daí? Manuel is asking if we in the West are more concerned with the symptoms and not the causes of the symptoms. So we work on the symptoms and not in the causes, and that makes us acting the way we do. Yes, of course. I think this is part of it because we are largely still working on a machine model. Sim, porque nós ainda trabalhamos
claramente sobre um modelo mecanicista. And it's somewhere in my book, so you may know it if you have my book, but if you take your car to the mechanic and you have a squeak in the right front tire and the Existe, mechanic, está no livro, sorry, yeah, está no livro da Susan, algures, que se tiveres um carro e levares o carro ao mecânico e o carro tiver um barulho estranho em algum lugar, and he starts working on the radio, ele começa a trabalhar no rádio, you would want a different mechanic. vamos querer um mecânico diferente daquele. Não achamos que o problema seja no rádio. But the body doesn't work the same way as a car. Mas o corpo não funciona como um carro. So there is one kind of acupuncture. All the needles, they only use the ear. Existe um tipo de acupuntura onde as agulhas são só usadas na orelha. If you do manual therapy, when you touch one part of the body, you touch the whole body, just like the tree with the leaf and the root. Se fizermos terapia manual, quando tocamos uma parte do corpo, tocamos no corpo todo, tal como tocando numa folha, tocamos nas raízes e no tronco ao mesmo tempo. This is not metaphor. Isto não é uma metáfora. Okay, can I tell another story? Posso contar outra história? Yes, you can. When I was working as a music teacher, Quando eu trabalhava como professora de música, I taught in a very large room at the auditorium. ensinei num auditório muito grande. One day we had a gentleman come who was going to do a show for the whole school. And so he was setting up where my office was. Um dia apareceu um senhor que ia fazer um espetáculo muito grande, portanto ele estava a instalar-se no lugar que era o escritório da Susan, no auditório. His performance was with lots of brandy glasses and water, and you play the glass with the water. A performance do senhor era tocar música com copos de brandy cheios de água, com vários tipos de água, e ele, rodando o dedo, fazia som. He had this large board, and all the glasses are glued to the Ele tinha board. uma prancha muito grande onde todos os copos estavam colados. And this man could play Bach with E these o homem glasses. podia tocar Bach com estes copos. Okay, it's amazing, sophisticated music. He brought his own water with him. Ele trouxe a sua própria água. He brought distilled water, not spring water. Ele trouxe água destilada, não água de fonte. And I asked him about this, and he also poured himself a glass of water, of the distilled water. E ele também serviu-se a ele próprio um copo de água destilada, para ele beber. So I asked him about it. A Suzana perguntou porquê. He said, if I use any other kind of water, I cannot play the music properly. Ele diz que se usar outro tipo de água qualquer para beber, ele não consegue tocar música convenientemente. Because it changes things in the system. The chemistry in the water has to be only H2O, so he can be sure of what's in the system. Outro tipo qualquer de água, que não fosse água pura, H2O, iria alterar as condições do sistema e, portanto, a música não seria a mesma. He said, I thought I was crazy to drink it too, but then I met a biochemist. Ele achou que a Susan estava a achá-lo louco por estar a beber água destilada, mas depois conheceu um bioquímico. So I asked her about the water, and perguntou sobre a água. and she told me, well, I said, if I drink another kind of water, can it change my chemistry? And she said, yeah, go ahead.
Se bebesse outro tipo de água, que outro tipo de água iria alterar a química do próprio corpo? Ela disse. She said yes, instantly and everywhere. Disse que sim, altera instantaneamente e em todo o lado do corpo. This experience happened to me many years before I discovered biotensegrity. Esta experiência aconteceu muitos anos antes da Susan experienciar e conhecer a biotensegridade. But now I understand biochemical phase change. Mas agora eu entendo a alteração bioquímica de fases, So I have a different context and I can understand this in a new way, in a different way, in a deeper way. And that it is not metaphor and it is not crazy, it is the physics. e portanto agora tenho uma capacidade, uma bagagem diferente para entender isto conceptualmente, entender o porquê disto, e sabe que não é uma loucura, uma excentricidade, que é uma questão física. Some chemical reactions will get passed along, an electrical signal gets passed along a wire. But other transformations are system-wide everywhere at once. Like the movie. Algumas reações Everywhere. químicas all at once. Algumas reações químicas acontecem de forma mais setorizada, mas a maior parte delas, outras, acontecem de forma generalizada, como no filme All at Once, Everywhere, All at Once. I don't remember the name. Aquele filme japonês muito giro. Chinês. Marisa? Sim. Eu ainda estou fascinada com aquilo que a Susan disse há pouco. Eu sou novata Marisa na. is Sim, still fascinated with what you just said, Susan. She's still newbie in the study. e fiquei mesmo colada naquilo que ela disse quando que o facto de tocar numa folha consegue aprender sobre a árvore ou no tronco. He was mesmerized by what you just said about touching one leaf and being able to touch all the trunk and all the tree at once. E eu, Amazes her. yes. Eu gostava de lhe perguntar como é que ela faz isso, como é que isso é possível, ela reter ou ir buscar essa informação através do toque numa folha. E também queria perguntar se. Wait. Espera. Ok, But the first question is, how can you do that, touching one leaf and feeling the whole system at once? And the other question is, se aquilo que que ela tem vindo a falar, inclusive é desta última parte, aquele senhor que tocava e que bebia água destilada, percebo que não é o meu entendimento que a biotensegridade está relacionada com a física, com reações físicas, reações químicas, e a so minha about questão. the artist that played the water and the brandy cups. She understands that biotensegrity is related to chemistry, physics, E queria, and the e queria, question is, queria saber se também está relacionado com a física quântica, com a parte energética. is it also related biotensegrity with quantum physics and energy? Of course. Of course, claro. Because, and again, it's not mystical, it's very physical. Portanto, não é nada místico, é muito físico. Okay, it's not that I'm not a spiritual person, Não é que eu não seja uma pessoa espiritual, but for me to study biotensegrity, for me, I needed to study it in the very Western science framework
because I need to make sure that it works in that framework as well. Mas a Susan não deixa de ser uma pessoa espiritual, mas para ela estudar biotensegridade tem que ser dentro do contexto da, da racionalidade ocidental, porque ela quer saber que nessa forma de pensar, na nossa forma de pensar ocidental, biotensegridade também funciona. There is a lot in Tai Chi that is not yet explainable by Western understanding of biophysics. Existe muita coisa em Tai Chi que ainda não é explicável pela biofísica ocidental. And the same with Chinese medicine. E o mesmo com a medicina chinesa. Okay. So for my personal journey of study, I keep the science in the science framework. Por isso, no percurso pessoal da Susan, a Susan mantém o estudo da ciência no enquadramento científico apenas. It is not that when I touch the tree or the leaf, I can feel the root. I can't do Não. that yet. Não quer dizer que a Susan consiga sentir as raízes quando toca na folha. Ainda não consegue fazer isso. But I know from my understanding of the biophysics of organisms that when I touch the leaf, I am touching the root. Mas a Susan sabe que do conhecimento da biofísica dos materiais, que quando está a tocar na folha, está a tocar de facto ao mesmo tempo na raiz. When we play Tai Chi and learn Tai Chi, we do a partner work exercise called push hands, pushing hands. Quando fazemos treino de Tai Chi a pares, fazemos um exercício chamado empurrar as mãos. It is best done with, guess what? A very light touch. E isso é mais facilmente feito, é melhor feito quando é feito com um toque muito suave. It's very easy to meet someone who says, I know Tai Chi, and then they give you a push and they push you down. É muito fácil encontrar alguém que diz que eu sei como é que se faz Tai Chi e põe-te as mãos em cima e empurram-te para o outro lado da sala, para o chão. But there is another kind of push. Mas existe outra forma de empurrar, They're touching you very lightly. onde te tocam de forma muito suave. You don't feel a change in the pressure. Não sentes alteração da pressão. All of a sudden, something happens. De repente alguma coisa acontece Your body goes up in the air and you go flying. e o teu corpo salta pelo ar e voas daquela posição, és projetada. When we do this practice, we use a wall. Quando fazemos esta prática, usamos uma parede como So you proteção, can fly into the wall. para que possas voar contra a parede. Otherwise, you'll fall down. De outra forma, vais cair ao chão. You won't be able to stop. Não consegues parar. And people say, why are you letting someone push you into a stone wall? That's horrible. E as pessoas perguntam, mas porquê é que te deixas empurrar contra uma parede de pedra? Isso é horrível. But it's not, it's wonderful. Mas a Susan diz que não é horrível, que é fantástico ser empurrado contra uma parede de pedra, You, daquela forma. you slap into this wall, your whole body. I call it a flying giggle. A Susan diz que bates com todo o corpo contra a parede. A Susan chama-lhe uma risada voadora. And you feel like you have a whole body massage. E sentes como se tivesse uma massagem corporal do corpo inteiro, no instante de impacto. Okay. And it's not done with muscles. E não é feito com a força muscular, com músculos, com força. It's not done with that kind of force. Something else is going on, coming up from the ground, going through the other person, and the shock wave magnifies when it gets to you.
alguma coisa diferente da força dos músculos acontece, uma força que vem do chão, que percorre o corpo, através das mãos, é projetada para o outro corpo, e esse corpo é projetado então no ar, contra a parede. We had a big earthquake here 15, 20 years ago. Tivemos um grande terremoto há 15, 20 anos atrás, aqui. Where was the damage? Onde é que houve mais estragos? At the very top of the National Cathedral that's up on a hill, at the very top stones. Nas pedras do topo dos topos da catedral, que está no topo de uma colina. Also at the very top of the Washington Monument, Também which no is topo, also on a hill. no topo do Washington Monument, que é aquele pico, que está também no cimo de uma colina. The wave came through the earth and was concentrated like the reverse of a megaphone, right? Portanto, a onda de choque veio do chão e foi concentrada como num megafone virado ao contrário. This is the hill, this is the building. Aquilo é a montanha, aquilo é o edifício. And when that shock concentrates, it's the stones at the top that get moved. E quando a onda de choque é concentrada, são as pedras do topo que são movimentadas. But when I was learning Tai Chi, I hadn't learned biotensegrity. I didn't understand physics. Now it makes perfect sense. Everybody said, oh, the only ones were these little stones. Why? Why not the big stones at the bottom next to the earth? A Susan não tinha este conhecimento da biotensegridade e do conhecimento da física, e, portanto, não sabia explicar o que se fazia em Tai Chi, mas agora que o sabe, também sabe perceber o porquê que as pessoas perguntam porquê que não é a base dos edifícios que recebe a destruição da onda e são as pedras do topo, e a Susan sabe explicar porquê. And so, for one wonderful benefit to studying Tai Chi is it changes your framework, and you will see nature do its thing through a different lens. You mean Tai Chi ou Biotensegrity? Sorry, biotensegrity. Yes, sorry. Portanto, um dos benefícios de estudar biotensegridade é que podemos ver os fenómenos da natureza e a natureza através de uma lente diferente daquela que estamos habituados a ver. Although probably Tai Chi as well. Apesar de o estudo do Tai Chi também nos dar essa perspectiva diferente. But biotensegrity gives me the science. Mas a biotensegridade fornece a parte da ciência à Susan. I woke up in the middle of the night once. Acordei à meia da noite uma vez. I thought the center of a black hole, the material must be a tetrahedron. E achou que o centro de um buraco negro, a matriz, deve ser um tetraedro. Because it is in physics the least energy, most minimal volumetric structure. Porque em física é a estrutura com o mínimo a estrutura que necessita do mínimo de energia. I don't know anything. Que tem o melhor volume e necessita do mínimo de energia. I don't know anything about astronomy. Eu não sei nada de astronomia, But I went online and I did some research. mas fiz pesquisa online And I found a paper. e descobri um paper. Some research scientist was saying, they were theorizing that the center of a black hole was tetrahedral. E encontrou um paper onde um cientista que teorizava que, sim, de facto, o centro de um buraco negro deve ser um tetraedro. We can't get inside the black hole and measure it, of course, and look. Não podemos medir o interior de um buraco negro, olhá-lo e medi-lo. But you can see how biotensegrity can give you an interesting framework to add to all your other frameworks with which you see the world.
mas podemos perceber como é que a biotensegridade nos pode dar um enquadramento que nos permite ver o mundo de forma completamente diferente. This, I put in the sutra notes. Susan pôs numa plataforma Sutra que eu depois vou passar, que é Sutra. Eu depois passo-vos o link. for É for gratuito. yeah, for the workshop yesterday in the middle of the night or late last night, I don't know what time. À meia-noite ontem, à meia-noite, não se lembra? This astrobiologist, I found a talk I had not seen before by him, and he's talking about Van Gogh's Starry Night painting. A Susan leu um podcast deste tal astrobiólogo que falou, onde ele fala sobre Starry Night, a Noite Estrelada do Van Gogh, uma pintura famosa do Van Gogh. Penso que não estou a dizer asneira. He sees that painting in a different way Ele than vê we. esse quadro de uma forma completamente diferente daquela que nós vemos. He actually spoke to someone else in astronomy and had them calculate what was happening in that part of France on that date in the sky. Ele falou com um astrónomo que lhe explicou o que é que se passou quando o Van Gogh pintou o quadro nessa noite, nesse dia. O que é que em termos astronómicos estava a passar? And he says, this is Galaxy M51. Ele disse, isto é a galáxia M51. He's recognizing the galaxy in the painting. Ele reconheceu a galáxia no quadro. And so I'm looking at the painting for all these years. It's beautiful, it's swirling, it's lovely. Portanto, a Susan está a olhar, olhou muitas vezes para o quadro, diz que é lindo, tem estas revoluções todas, este movimento todo, é muito bonito. He's saying that's what was happening that spring or summer, whenever it was. Here's the planet this, here's the planet that, here's the galaxy this. Mas o astrónomo descreveu exatamente o que se estava a passar, olhando para o quadro, naquele momento, naquele instante, em França, quando o Van Gogh pintou o quadro. Not that it's not an artistic representation, Não quer dizer que não seja uma representação artística, but it has a scientific aspect I was completely unaware of. mas tem um aspecto científico que a Suzana estava completamente desconhecia completamente. But somebody who understands astronomy sees it in a completely different way. Mas quem entende de astronomia vê aquela pintura de uma forma completamente diferente. I'm going to tell you something he said. Give me a second to find it. Suzana vai dizer alguma coisa que ele disse, vai ler alguma coisa que ele disse. I'm going to look. Wait. He's talking about the helix. Está a falar das hélices. Okay, I may have to look later, but something like the universe doesn't have that many options when it comes to shapes. Diz que o universo não tem tantas opções como isso no que se refere a formas possíveis. So when he sees this galaxy with this double swirl, this M51 galaxy, Portanto, quando ele vê aquela M51, aquela galáxia M51 com todos estes remoinhos, and the other shapes in the painting, he's outras- explaining it in terms of the physics. e todas as outras formas no quadro, ele está a explicar, ele explica-o em termos de física, forma
física. So you can share them the link if they want to see. Ok, ok. Eu depois partilho o link mais tarde convosco, com todos, do quadro, para I poderem don't ver. know if did I get to all of Marisa's question. She had Marisa, different tens mais alguma pergunta? Alguma que não tenha sido respondida? Não, tá. Obrigada. Obrigada. Sim, sim. Thank you, Susan. Good. Agora, das, Helena, o teu som está entrecortado. Ok. Está Sim. melhor? Ok. Então, quando estávamos a falar das árvores, da ligação das folhas até à raiz, lembrei-me do micélio, da rede. When we were talking about the leaves and the connection to the roots, it reminded itself of the mycelium. Yes. Isso pode estar relacionado em nós com a fáscia, ou seja, se as That duas. can be connected, related within us with fascia, Absolutely. com certeza. Yes. There's a book by Merlin Sheldrake, Há um livro do Merlin Sheldrake and there's a book and a documentary, Fantastic Fungi, maybe in English. e há um livro, há um filme chamado Fantastic Fungi, fungos, cogumelos fantásticos ou fungos fantásticos. And absolutely. Com certeza, com certeza. And all organisms we can learn from. This is okay. Podemos aprender de todos os organismos. One paper I've been looking at recently Um paper que a Susan tem estado a ver recentemente is talking about why do we have a nervous system? What does the nervous system really do? fala sobre porque é que temos um sistema nervoso, o que é que o sistema nervoso realmente faz em nós. We attribute many things to the nervous system. Atribuímos muitas funções ao sistema nervoso. And what they're saying is we are over attributing. E o que eles dizem é que nós estamos a sobrevalorizar o sistema nervoso, as funções que lhe atribuímos. Because if you can find one organism that does not have a nervous system, Porque se encontrarmos um só organismo que não tenha um sistema nervoso that can do the things we are currently attributing to the organism, to the nervous system, que tenha um sistema nervoso que não consiga fazer as coisas que estamos a atribuir ao sistema nervoso, then we have to take another look at that. We have to re-examine that assumption. então temos que reexaminar essa concepção que temos das funções do sistema nervoso. And in the Merlin Sheldrake book, No livro do Merlin Sheldrake. do you remember the name of the book? I don't remember. Não, não. You'll find. He talks about a slime mold, Ele fala de um bolor and it's traveling, it's expanding, and then it realizes that it's not going to be able to go any further once it gets over here. So it turns way before it encounters the obstacle. Sorry, Susan, I lost you. Sorry. So do you understand slime mold? Yeah, It's growing, it's expanding. bolor que vai crescendo, expandindo. Here is an obstacle to the growth. Ali está um obstáculo físico ao crescimento. It doesn't stop here. O crescimento não para ali no obstáculo. It stops and turns back over here. Ele para e vira de direção mais ou menos àquela distância. Não chega ao obstáculo. How does it know about the obstacle? Como é que eles sabem sobre o obstáculo? They don't know. Eles não sabem. They don't know yet. Apparently. Não sabem ainda.
But it's not magic. Something's going on with the physics. Mas não é magia, alguma coisa física explica o que se está a passar. There is some signal Existe or algum tipo de sinal, radiation or radiação, difference in the organization of the air in that zone, just like you have Gerald Pollack's fourth phase of water. existe algum tipo de organização no espaço, nesse espaço que não é ocupado no ar desse espaço, tal como a quarta fase da água explicada pelo Gerald Pollack. Eu Something depois is posso pôr essas allowing, referências. yeah, Sorry. something is allowing that organism with no nervous system Alguma coisa está a permitir que esse organismo, sem sistema nervoso, to receive information about its environment receba informação sobre o ambiente and not waste any energy continuing in that direction, but to turn. e não gaste energia em continuar até o obstáculo, mas que vir antes que isso aconteça. So we can learn so much from other organisms. Portanto, nós podemos aprender muito com outros organismos. And this paper also talks about a little tiny organism. I can't remember the name. O Pepe também fala de um organismo qualquer que ela não se lembra o nome, o paper que ela está a estudar. It digs a hole to hide in. Cava um buraco para se esconder. The hole has a certain size depending on the material and the size of the organism that day, right? O buraco tem um tamanho determinado dependendo do material e do tamanho do organismo. And it leaves the hole and it collects little pieces of leaves and things. E ele sai do buraco e coleciona pequeninas folhas e coisas. And then takes them back so it Leva-as can de make a volta. little door, a little plug for the hole so it can be concealed. Leva-as de volta para fazer uma pequenina porta para poder estar em frente do buraco, para poder estar escondido. And they've done experiments where they put different sizes of little leaves, broken leaves and pieces of paper for it to choose from. Fizeram uma experiência pondo pedaços pequeninos de folhas e de papel de tamanhos diferentes para que o bicho pudesse escolher entre eles. And it always chooses the size of the correct ratio to bring back and build that hole. E That o bicho, door. ele escolhe sempre o rácio certo de tamanho para poder trazê-los de volta e construir essa porta. No eyes, Sem olhos, no nervous system. sem sistema nervoso. This is a mathematical sense of proportion. Isto é uma sensação matemática de proporção. Isto é essa percepção. What's going on? O que é que se passa? We would say for us, you need, your fifth grade math and you need your nervous system and your brain and all of that. Para nós diríamos que precisamos da nossa matemática do nono ano, do nosso sistema nervoso, etc., para poder fazer essa escolha. But this little worm, this little organism, doesn't know what we think. Mas este organismo não sabe o que é que nós pensamos. Yeah. Very interesting. Very, very interesting. Yeah. Can I just say something? So we have about 5 minutes to stay online still. All right. I would love to, and I'm sure they would love to stay all afternoon speaking, but we need to have other things to do, other things, and I'm sure you also have other things to do. But I just have one thing that I was saying right at the beginning before you just came, and it fits totally in what you just said, and what you've been saying. Portanto, eu vou só quero acrescentar só uma coisa relativamente àquilo que eu estava a falar no início, antes da Susan entrar, eu acho que se encaixa perfeitamente, which is we
biotensegrity, the thing of the first principles. Biotensegrity is supported on the shoulders of first principles of basic material physics. So what we see what we see in basic materials, in 3 balls or 3 apples or 4 apples rearranging in space and interacting, we can see those same physical basic principles and properties happening in ourselves, in us as matter. O que nós vemos, a biotensegridade está baseada em princípios básicos, os primeiros princípios, ou princípios da física básica, dos materiais normais, qualquer tipo de material, pó, maçãs, agarramos um conjunto de maçãs, percebemos quais são as fórmulas e os princípios que permitem a organização de várias maçãs umas nas outras, e esses mesmos princípios da organização da matéria como maçãs, nós vemos-los no nosso interior. Pelo facto de sermos, the fact that we are human beings, we see ourselves as something special, but we are no different from dust. O facto de sermos seres humanos leva com que nós nos tentemos perceber de forma superior ou diferente, mas nós somos pó, como nós somos terra, vimos da terra, voltamos à terra. E são essas propriedades que são estudadas na biotensegridade. Those are the properties studied in biotensegrity. Yes, and you will see I put in Sutra also in the reference questions with the discussion from yesterday, the link to the paper that is talking about, that is correlating covalent bonds at the chemical level with tensegrity. A Susan pôs um artigo numa página do Sutra que eu vos vou passar, onde relaciona as ligações covalentes com a biotensegridade. Is the course page in Sutra available for everyone to check now? Yes, Is it yes, free? I put the link. Okay. Look in there are 2 questions for after the workshop. And one Okay. is from Jason. He's asking for the references that, of things that came up. And I just saw this paper. Don't be afraid of it because the diagrams are great. Okay. You Okay. don't have to be a biochemist or a chemist to O understand. artigo que a Susan fala que lá está, não se assustem, não se coibam de o ler, porque os esquemas do artigo são muito fáceis de entender e são muito fáceis de toda a gente perceber sobre esta relação covalente e a biotensegridade. Marco, tens agora alguma pergunta que te tenha surgido durante este tempo? Nós temos 2 minutos, 3 minutos. Força. Algum comentário? Sim, então, eu ouvi tudo. Houve algumas coisas que me fizeram mais sentido, outras que talvez me tenham feito menos, também por desconhecimento, porque não estudei tudo o que está à volta do que a Susan falou, que foi bastante, não é? Para compreender esses Some things I understood well, other things I didn't get because maybe I didn't study everything around the subject. Sim, pronto, e acho que a Susan falou aqui de coisas muito, muito grandes e algumas bastante complexas, pronto, que eu não domino nem pouco mais ou menos, mas a ideia geral, sim, fez-me sentido e já tinha feito noutra reunião que eu vi, que estava o link no YouTube, pronto, que era no fundo um bocadinho isso de que estavas a dizer, que isto funciona tudo da mesma maneira. Some Sim. things were understandable, even from other recordings, from other meetings, that everything is the same here and everywhere everywhere. Pronto, isso faz-me assim especial sentido. Pronto, que há, sei lá, analogias muito interessantes, reconhecidas, por exemplo, entre o cérebro
e o universo. Pronto, há muitas coisas assim, muitas relações destas, e eu, pronto, por aquilo que tenho lido e visto, pronto, acho mesmo que isto são as mesmas coisas que compõem tudo, só combinadas de formas diferentes, e esta parte pronto, da tensegridade faz muito sentido por isso There are também. many relations, for instance, between the brain and the universe, how they both are organized in the same way. So it's the same thing everywhere, and biotensegrity makes sense in this sense. Pronto, e acho que muitas vezes quando usamos metáforas e comparamos, por exemplo, as coisas, pronto, neste caso que é o que estamos a falar da biotensegridade com outras coisas e outras máquinas humanas, com outra tecnologia e tudo mais, pronto, na verdade, acho que ainda falta saber muito. So when we use metaphors to compare life with other machines and other models, there are many things we still need to know in order to. Pronto, e nós temos sempre aquela tendência a comparar com a coisa mais evoluída que nós temos no momento, não é? And we have the tendency to compare with the most evolved thing we have in the moment, the most evolved technology we have in the moment. E acho que, pronto, que ainda nos falta muita tecnologia para podermos ter alguma coisa que se comporte exatamente da mesma forma como o corpo humano. And we still lack a lot of technology so we can have something that can behave similarly to the human body. Pronto, e penso também que, pronto, eu estava a discutir isto com os amigos no outro dia também, em que acho que a nossa filosofia mais da parte do Ocidente é muito pouco humilde na medida em que nós tendemos a descartar coisas que não conseguimos provar matemática ou cientificamente, não é? And in the É West, como we are not humble enough to because we discard things that we cannot explain. Yes. sim, pronto, e acho que lá está, por exemplo, com o exemplo da medicina chinesa que a Susan estava a dar, pronto, que são conhecimentos que vêm de há muito tempo atrás e que funcionam, pode não saber bem porquê ou como, mas sabe-se que funcionam. E pronto, lá está, acho que nos falta um bocadinho a humildade de poder reconhecer que há coisas que não sabemos, que nós não somos também o centro disto tudo, como estavas a dizer há pouco, que pronto, somos pó também e que funcionamos da mesma forma como todo o resto do pó, e pronto, e acho que é isso. Acho que é isso. We are not humble enough to recognize that we are just dust as everything else. E In a obrigado, nutshell. obrigado por tudo, por ti, Nuno, por teres organizado isto e por contribuir sempre, e à Susan, né, por estar aqui a participar também. Thank you very much for your presence So grateful. here. Thank you. Thank you so much. What a treat. Anytime you will have me, let me know. I will revisit. We will invite you. I am so excited that there are things happening between you and among you that I don't even know about yet. I would love a meeting where I'm asking the questions and I'm hearing about what you're discovering. Susan gostava de ter uma reunião onde fosse a Susan a fazer as perguntas e nós pudéssemos responder sobre as nossas descobertas relativamente às questões que a Susan for colocando. We'll take the chance. Right. One day. Let What- us Yes. get more. Yes. You more have a luggage. big, this is a big here for me, you know, this is your biotensegrity interest group. I'm so grateful. Muito obrigado. Muito obrigado, Susan. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, nós vamos ficar, penso que por aqui. Acabamos por não discutir o artigo específico, que eu acho que vamos deixá-lo, mantê-lo, porque eu acho que é completo o suficiente e tem conteúdo suficiente para nós transferirmos para a próxima meeting. Já vamos definir a próxima meeting
talvez ainda durante agosto, para ver quem pode, quem não pode, há sempre quem possa. Vamos mantê-la. Mas mantemos o mesmo artigo porque acho que é completo o suficiente para podermos ter este tipo de discussão fora do mesmo e trazê-lo sempre às costas. We're going to stay with the same article from Steve, Integrity of the Biomechanics, because it has content enough for us to diverge and let other things emerge in the conversation, but we stay with it on our backpacks as a trigger for the discussions. 15 years, I still reread those papers. Susan ainda lê os mesmos artigos depois de 15 anos de os ter lido. Muito bom. Muito obrigado. Thank you very, very much. Thank you for not being at the beach at this time because we have a huge, wonderful day today in Portugal, and they are here in the middle of the afternoon. They came off the beach, or they didn't went, just to stay here and talk to us. Por isso, muito obrigado a vocês por terem cá estado, não terem feito outras coisas, e encontramos depois. Vamos falando no blog, como alguém falou, não sei quem falou, se foi a Sila, se foi quem foi, se foi o Manuel. Alguém fez um comentário muito giro, vamos respondendo, eu também vou respondendo lá, ou por algumas das referências que a Susan falou lá no blog, e programar já o próximo encontro para o mês de agosto. Ok? Thank you. Ok, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, abraços. Obrigado. 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 Obrigado.